Olá, amadas. Bom dia. Que o amor de Deus venha nos inundar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Hoje o nosso salmo é o salmo de número 36 e no versículo 7 ele nos diz o seguinte: Como é precioso o teu amor, ó Deus! Toda a humanidade encontra abrigo à sombra das tuas asas. A nossa esperança, queridas, deve estar sempre no caráter de Deus. Se não fosse o caráter amoroso de Deus, todas nós estaríamos perdidas. A palavra do Senhor nos diz que a tua misericórdia, Senhor, está nos céus. E a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens, as mais altas nuvens. Misericórdia, queridas, é a compaixão despertada pela miséria alheia. Então, quando o Senhor olha para mim e para as tuas misérias, a misericórdia dele é despertada. Os anjos de Deus, eles não precisam de misericórdia, porque eles não caíram em pecado. Essa é uma necessidade apenas dos seres humanos, né? Nossa única esperança está na misericórdia de Deus, que alcança os céus. Nós somos amadas como aquele paralítico que estava deitado, né, num leito, pobre, miserável, um farrapo humano, à beira do tanque de Betesda. E foi pela misericórdia de Jesus Cristo que esse homem pôde se levantar. A sua esperança, né, a esperança desse homem, estava no poço, mas ela era uma esperança vã. Somente Jesus podia ajudá-lo. Então, quando Jesus diz para ele, levanta-te e anda, ele dá um salto de imediato para nunca mais ser um paralítico. E ele glorifica o nome do Senhor a cada passo. Então, assim como esse paralítico no tanque de Betesda, a minha e a tua esperança, ela se encontra apenas em Cristo. Né? A misericórdia do Senhor, ela é sublime, ela chega até os céus. O amor de Deus, a bondade, a misericórdia do Senhor, eles são imensos. A fidelidade do Senhor, ela se eleva até as nuvens. A bondade e a fidelidade, elas estão sempre juntas, a fim de nos certificar que as promessas de misericórdia serão fielmente cumpridas. Imagina comigo aí um político ou um homem rico, né, que se aproximasse de um mendigo. Ele se compadece desse mendigo, lhe promete que vai lhe dar uma casa e comida todos os dias. Mas como nós sabemos, né, é muito comum isso acontecer, o rico ele vai embora e ele se esquece do pobre. O que aconteceu nesse momento? O rico, ele teve misericórdia, mas não teve fidelidade. Isso acontece muitas vezes conosco também. Às vezes a gente passa por pessoas, a gente vê o sofrimento das pessoas, a gente tem misericórdia, mas às vezes não tem a fidelidade de continuar cumprindo aquilo que a gente prometeu, principalmente quando a gente fala, eu vou orar por você, eu vou te ajudar, eu vou fazer a minha parte, e a gente sai dali, a gente se esquece. Então a gente tem misericórdia, mas a gente não tem fidelidade. Então a misericórdia de Deus, ela está sempre ligada à sua fidelidade. E então, quando Deus fala que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Então, a misericórdia e a fidelidade de Deus, elas alcançam os céus. E a imensidão delas é o que nos alcança. Então, a justiça de Deus também é assim, né? A tua justiça são como as montanhas de Deus. Os teus juízos são como o abismo mais profundo. Então, Deus é justo. E a sua justiça ela é tão alta como as montanhas do Criador. E, ao mesmo tempo, ela é tão profunda que ela nos alcança aonde quer que nós estejamos. Então, a justiça e o juízo de Deus são insondáveis. A justiça de Deus, ela se manifesta nos seus juízos, que são como o abismo profundo. O homem, querida, pecador, ele cai no mais profundo lamaçal de podridão e de iniquidade. Mas Deus, ele está pronto para abaixar-se e erguer o homem da sujeira do pecado e da imundícia e da iniquidade. Então, a justiça se manifesta nos seus juízos. Justiça e juízo são insondáveis, andam juntos. Então, a justiça de Deus ela é tão profunda que nem mesmo Satanás podia entender, né? Não consegue entender como é que Deus pode ser, ao mesmo tempo, justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. E a explicação, né, ou a aplicação da justiça era uma reivindicação de Satanás, porque quando Adão pecou,
Satanás veio e exigiu que Adão deveria ser morto imediatamente. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Adão pecou, Adão deveria morrer. Mas a misericórdia de Deus o preservou, dando-lhe uma segunda oportunidade. E assim é também conosco. Então, quando Cristo ele foi enviado, nele a justiça de Deus foi cumprida e derramada a ira divina sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso transforma ímpios, né, uma ímpia como eu, né, numa pessoa justa. Isso transforma uma pessoa ímpia como você numa pessoa justa, porque a ira de Deus foi derramada sobre o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, porque Cristo, ele morreu pelos ímpios. Morreu por mim e por você. Então, a misericórdia de Deus, ela nos provê realmente essa fortaleza, esse lugar onde nós podemos nos esconder. Por isso que o Salmo diz, por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Então, a benignidade de Deus, ela é tão preciosa, ela é tão poderosa, que todos dependemos dela para viver. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidas. Então, que nós possamos realmente nos abrigar à sombra das asas do Altíssimo. Né? Que nós estejamos seguros, porque nós temos em Deus o nosso refúgio. Mas muitas vezes, amados, nós não queremos essa proteção divina. Muitas pessoas, muitas vezes, não querem essa proteção, elas não querem se refugiar nas asas do poder de Deus, elas preferem se refugiar nas asas do poder humano, na força do meu braço. Foi isso que Cristo quis dizer, né, quando ele chorou, e ele disse que quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Então, quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes nós nos afastamos da proteção de Cristo? Quantas vezes nós traímos Jesus como Judas? Negamos como Pedro? Quantas vezes nós o abandonamos como os demais discípulos? Mas a misericórdia de Cristo, ela é tão preciosa que ela não nos abandona. E ainda nos atrai com cordas do seu amor, nos recebe com terna compaixão, né? Porque a palavra de Deus nos diz que para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então o Senhor quer me trazer salvação para mim e para você. Então a misericórdia de Deus é essa misericórdia que nos alcança, não importa onde você esteja. E ela ainda te provê fartura. Olha que delícia isso. Fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhe dás de beber. Quão preciosa, amadas, é a misericórdia do nosso Deus. Nós comemos e bebemos das fontes e do manancial das delícias das suas bênçãos incontáveis. Então, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, elas continuam pelos séculos dos séculos. Então, pela misericórdia de Deus é que nós temos os nossos pecados perdoados. Pela sua justiça, nós recebemos diariamente de Cristo a força para continuar e para vencer Satanás. Então, graças a Deus, né, que os seus atributos, os atributos do caráter, a misericórdia e a justiça continuam para sempre e eternamente. Deus, ele é perfeito no seu caráter. Jamais ele foi igualado. Nada pode imaginar isso. Os anjos, eles cantam alegremente, né? Santo, santo, santo é o Senhor. O Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Esse, amado, é o santo e perfeito caráter de Deus, cuja misericórdia e justiça continuam a fortalecer os justos, até que ele venha. E nós o louvaremos continuamente, porque os atributos de Deus são eternos, como ele mesmo. Então, que você possa confiar na misericórdia de Deus. Que você possa realmente entender que o amor dele, a misericórdia dele é preciosa. E que você, à sombra das asas dele, você encontra abrigo. Que você possa se abrigar nas sombras das asas do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus.